Ouve aí, vem comigo então. 93. Tem pessoas que quando você vai olhar a vida delas, a impressão que você tem que o negócio pro lado delas, o negócio é mais quente, que parece que as coisas se complicam. A impressão que a gente tem às vezes é que as coisas realmente são mais difíceis para uns do que para outros, só olhando assim. E é verdade que tem gente que diz isso, a pessoa diz só, por que para mim é tudo tão difícil? O que fazer quando tudo que faço dá errado? Marilene, não é um negócio fácil, né, minha irmã? Porque parece que para algumas pessoas a situação é mais difícil que para outras. Você tem essa impressão ou não, hein, Marilene? Tenho sim. Você acha que para algumas pessoas, assim, a gente olhando assim, a gente ainda que não olhando tão de perto, você diz, gente, aquela pessoa vive tão bem, tá tudo resolvido. Agora aquele ali, coitado, meu Deus do céu, que situação, Marilene! É verdade. Olha, aqui o nosso ouvinte continua dizendo assim, ó, a caminhada tem sido tão complicada que acho que a melhor coisa a fazer é desistir. E desistir, Marilene, nem sempre é a melhor opção, mas muitas vezes é a única coisa que a pessoa enxerga na frente dela e diz, vou jogar a toalha, vou abandonar. Já encontrou com alguém assim, Marilene? Já. Eu já sim. Aham. E é difícil, né, menina? Porque às vezes você conversa com a pessoa para tentar de alguma forma motivar, né? Encorajar, mas tem gente que tá tão ferido, tão magoado, tão cansado, tão sobrecarregado que não tá aguentando nem mais andar um passo. Por que continuar se tudo é tão difícil? Pergunta aqui a nossa ouvinte. É possível fazer um bom plantio quando já estamos colhendo maus frutos? Como ter as forças renovadas diante do cansaço e da falta de esperança, Marilene? Quando a pessoa já não tem mais esperança, quando não espera nada novo, nada diferente, como é que faz, Marilene? É verdade. É duro, né, menina? O negócio não é fácil não, né? Nós vamos tratar sobre esse assunto, minha gente. É agora no Debate 93, na 93 FM. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 3 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós acolhemos com carinho o Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, o pastor Marcelo Farias da Igreja Batista Central do Jardim Redentor. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Sandra Gonzo da Assembleia de Deus Roac do Ministério Rema em Nova Iguaçu. Ela hoje é... Meu pastor no Debate 93. Vamos gravar uma vinheta, minha pastora? Vamos gravar? Vamos gravar, porque hoje é minha pastora, a gente faz os dois aqui, a equipe criativa, esse pessoal bom demais da conta aqui. Vamos receber com muito carinho no programa de hoje também o pastor Zilmário Elias, que é presidente da Assembleia de Deus de São Francisco, na nossa querida Niterói. Todo mundo já aqui a postos para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Este
é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 Ô, FM. Bispo Jaime, o que fazer quando tudo que faço dá errado? É a impressão que tem o nosso ouvinte. A Marilena, que participou conosco aqui na abertura, também conhece gente que a impressão que dá é essa aqui, ó. Tudo que faz, a pessoa faz, dá errado. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no debate no 93, e realmente isso deve ser uma aflição, deve gerar uma ansiedade muito grande no coração dela, porque ou da pessoa, não sabemos quem é, que está realmente passando por um momento onde pensa que tudo dá errado na vida dela. Deve ser bem angustiante, deve ser bem difícil passar por isso. Porém, dentro desse momento em que as coisas dão errado, a primeira atitude é parar. Parar, pensar, analisar. As pessoas nem sempre têm a tendência de pegar e construir uma linha de pensamento em torno de avaliações. E é muito importante, quando as coisas estão dando errado, que a gente pare para se avaliar se a atitude que nós estamos tomando é a melhor, se aquilo que estamos optando em fazer é realmente o que deveríamos fazer, o que Deus quer que nós façamos, ou não sei em que área ela tá passando exatamente por isso, né? Porque geralmente algumas áreas são mais difíceis que as outras, mas parar para avaliar, parar para conceber realmente um pensamento mais profundo a respeito da situação, fazer uma pesquisa, uma análise de si, analise se o homem é assim mesmo. Dentro da resolução de problemas, lembrando aqui que dentro da teoria de resolução de problemas existe as etapas que devem ser cumpridas, e a primeira etapa é a avaliação. Avaliar o problema, olhar para o problema, ver qual é o problema, como ele é, né? E depois disso, criar possibilidades, quais são as possibilidades para resolver o problema e tal, agir, e mesmo depois da ação, avaliar os resultados que se alcançou. Essa é uma situação complexa, gente, que é mais comum do que a gente pensa. A participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM já disparou aqui, uma delas dizendo a verdade, eu mesma já cheguei a pensar exatamente isso, e muitas vezes outro ouvinte dizendo, olha, nesses últimos dias só penso em morrer e desejar que Jesus volte. Tudo dá errado, gente. Por mais que eu busque, por mais que eu ore, eu agora entendo porque algumas pessoas se suicidam mesmo não concordando com isso. Outro ouvinte, apenas perdi as forças e a fé ficou abatida, mas nunca pensei que a morte seria a melhor solução. Conta aqui uma de nossas, aliás, 3 ouvintes opinando aqui, que eu leio aqui para você, ouvinte amado, dentro do Facebook da Rádio 93 FM, tem um post ali com a foto, depois eu vou descrever aqui a foto, mas sob a nossa foto ali você pode trazer a sua opinião. Pastor Marcelo Farias, bom dia, bem-vindo. A sua opinião, querido. J.R. Vargas, muito bom dia, querido, bom dia a todos os debatedores. Querido ouvinte, bom dia para você. Jota, eu quero começar pensando no seguinte, o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, para a salvação. A ideia de que tudo dá errado já tem um primeiro erro, porque na verdade, olha que combate aconteceu para que essa pessoa viesse a existir. Então, de cara, ela é um acerto. Ela é um acerto. E se ela diz que tudo dá errado, é hora de... Bispo Jaime Coelho falou muito bem, a ideia do parar. Parar, queridos, não é desistir. Parar é pausa para refletir. Como é que eu vou continuar? Como é que vai ser daqui para frente? Porque para desistir, eu vinha pensando nessa frase, eu vou falar agora. Para desistir, é preciso ter coragem. Não é qualquer um que desiste, não. E aí eu te pergunto, se você tiver coragem para desistir, meu irmão, pega essa coragem e mude de ideia, persista. Pega essa mesma disposição, que é desistir de tudo que você já fez e alcançou e chegou a ser até hoje, e bola pra frente. Use a mesma disposição para persistir. Não pense em desistir. Pastor Zilmário Elias, eu quero também ouvir a sua opinião, porque os nossos ouvintes relatam aqui alguma coisa que a impressão que a gente tem a ouvir que é mais comum do que a gente mesmo imagina, ou seja, nós podemos estar numa igreja, supondo que nessa igreja ali tenha 100 irmãos. Desses 100 irmãos, nós temos uma porcentagem muito alta de pessoas que olham para suas vidas e dizem assim, olha, as coisas para mim não dão certo. Às vezes é uma área, trabalho, ou é uma outra área, relacionamento, e a pessoa aglutina aquilo tudo e diz, nada na minha vida dá certo. É claro que se olhasse
para outras vidas, ou se olhasse para outros lados da sua própria vida, talvez encontrasse alguma coisa. Mas a sensação é essa, que a pessoa diz, não tem jeito, pastor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia aos demais debatedores, a todos os ouvintes da 93. Realmente, essa nossa amiga, essa nossa ouvinte, ela traz um assunto de suma importância, mas, como os meus antecessores falaram, nós temos que ter a seguinte percepção. A frase dela é interessante, e quando nós lemos, olha só o que ela diz. O que fazer quando tudo que faço dá errado? A percepção que temos é que quando ela levanta, ela dá uma topada. A percepção que temos quando ela vai no banheiro, ela escorrega. E às vezes nós generalizamos a coisa de tal maneira que nós mesmos não conseguimos ver uma solução. E que a solução normalmente está bem próxima da gente. Se temos Deus como nosso Senhor, de maneira nenhuma nós podemos desanimar. Eu quero dizer para esse ouvinte que nada está perdido. Levanta a cabeça, erga essa cabeça, porque a caminhada é longa e muitas coisas irão acontecer. Pastora Sandra, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje, pastora. Também queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. O que fazer quando tudo que faço dá errado? É a declaração da nossa ouvinte. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. O que os meus irmãos aqui já falaram, os pastores queridos, de muita coerência. Quando essa pessoa chega a essa conclusão de que tudo, né, como acabou de falar o pastor aqui, Zilmário, tudo dá errado para ela engloba, ela aglutina mesmo, né? É como se não tivesse nada de bom. A própria existência está sendo renegada. E eu creio realmente que o que está faltando para minha amada irmã e que enviou o irmão, também não sei, é repensar, parar-se tudo, né? Ela generalizou tudo. Então, pare, pense, ore. Nós somos crentes, nós estamos falando, eu creio, para crentes, pessoas que são norteadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa é a minha visão. Eu sou pastora de igreja, faço muito gabinete, e isso é muito comum. Nós temos esse tipo de pergunta em gabinete pastoral, e a primeira coisa a falar é: vamos parar, vamos zerar e vamos refletir o que está havendo, né? E vamos recomeçar. Esse recomeço é muito positivo. Eu creio que quando você zera e está disposto a recomeçar e deixar Deus realmente tomar a direção da sua vida, e junto contigo a gente fazer essa parceria com Deus e ir adiante, né? A gente consegue encontrar a solução, porque quem de nós aqui não chegou num estado da sua vida que teve esse tipo de questão, né? Agora eu não sei se as mulheres são mais dramáticas nesse ponto do que os homens. Daqui a pouquinho você me responde sobre esse assunto. Aqui um dos nossos ouvintes dizendo aqui no nosso Facebook, temos que confiar em Deus. Outra ouvinte dizendo: JR, já me aconteceu, já até pedi a Deus para me levar. Tamanha era a minha dificuldade, mas Deus olhou para minha vida e me restaurou completamente, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida espiritual. Aqui ouvinte dizendo: meu Deus, eu lembro da história de Agar no deserto, eu quis desistir. Obrigado, ouvinte amado, a sua opinião pra gente é muito importante, a participação de cada um de vocês com a gente. Quero agradecer a turma aqui do Facebook. Vou descrever a nossa foto aqui no Facebook para que você nos acompanhe aqui. Você vai conhecer aqui à sua esquerda, você vai conhecer o pastor Marcelo Farias, ao lado dele o bispo Jaime Coelho, ao lado dele está a Daniele, que foi quem indicou a pastora Sandra, que está exatamente ao lado dela. Ao lado da pastora está o pastor Zilmário Elias, integrando aqui a nossa equipe. Nós estamos apresentando aqui os nossos companheiros aqui da 93 FM, a nossa querida Viviane Teixeira, a nossa produtora aqui e também que dirige a parte de promoções da 93 FM. E eu estou ao lado dessas feras aqui, para minha alegria, aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Conheça aqui os nossos companheiros, curta, compartilhe e também participe das nossas pesquisas e também trazendo a sua opinião, o seu testemunho sobre esse assunto. Pesquisa 93.
Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E na pesquisa nós estamos perguntando: você já foi assim tão consumido pelos problemas que chegou a achar que a morte era a melhor solução? 68% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não. Já 67% dos nossos ouvintes pelo site disseram que sim. E aqui no nosso WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim: JR, a minha vida é assim. Tudo que eu quero fazer dá errado. Que isso? Muitas vezes eu pedi a Deus a morte, porque a minha vida é só derrota. Eu sorrio, mas por dentro o que eu mais quero é sumir. Eu não aguento mais. Até quando eu era pequena, a minha mãe me chamava de praga e dizia: por que foi que você nasceu? Hoje eu tenho mais de 30 anos e nada na minha vida mudou. Agora, uma outra ouvinte diz assim: esse debate parece que é pra mim. Eu também passo por isso, nada na minha vida dá certo. Essa é a minha situação. Mas quando eu tô no meio de toda essa confusão, o que eu faço é pensar de onde Deus me tirou. E aí eu desisto da história de desistir. É lógico, e essa história de que mãe chama o filho de praga, tem muito isso, não tem, gente? Na verdade nós temos um sistema dentro de nós, se chama sistema de crenças, e existe um sistema de crenças irracionais. São formações de pensamentos automáticos que nós ficamos dentro da nossa memória, são formados por imagens ou pensamentos que vêm a nós o tempo todo em determinadas situações. Um dos motivos é esse: a má criação, uma criação onde o pai amaldiçoa o filho e fala um monte de palavras pro filho: você é uma praga, você não consegue, você não presta, você não faz nada de bom e tal, vai refletir no futuro, porque na hora parece que não tem dano nenhum, né? Mas no futuro você vai ver o dano que isso vai gerar na vida da pessoa. Então tem que desconstruir esse sistema de crenças irracionais. E por exemplo, até para nossa resistência a respeito de determinadas coisas, nós temos que saber que nem tudo dá certo. E às vezes a pessoa cresce achando que tudo vai ter que dar certo. Porque quando não dá certo, alguém marreta ela, alguém arrebenta com ela e ela gera um trauma. Lá no futuro isso vai ser um problema sério que ela vai carregar. Uma coisa muito interessante, Bispo Jaime e JR, queridos, esse pensamento, essa linha de pensamento vai de encontro ao que Deus falou para Jeremias, para que ele falasse para o povo, capítulo 29, versículo 11, quando ele fala assim: olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Essa ideia da mãe jogar praga ou dizer isso ou aquilo outro. Primeiro que lá no Antigo Testamento tem essa palavra, né? Deus falando: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E aí Paulo, aos Filipenses 1:6, parece que é uma continuação do texto. Paulo diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou seja, eu estou no início da vida e agora eu estou no final de vida, e se eu priorizar a palavra, eu vou poder ultrapassar essas palavrinhas de pessoas que acabam acarretando desgraças. Todo mundo escuta isso alguma vez na sua vida. Sim, com certeza. Todo mundo, né? Tem gente, claro, que cresce debaixo de uma ótima autoestima, encorajado, fortalecido, maravilha. Agora, nem todo mundo tem esse privilégio, e nem todo mundo que ouve uma palavra como essa é absorvido, né? Ou absorve porque acaba sendo absorvido, na verdade. Sim, não absorve, não. Ele é absorvido, né? A pessoa, aquela palavra toma a vida dela, não é ela que toma a palavra. O outro implicado dentro dele, ele lembra, a nossa memória está arriscada até nós sentimos um cheiro e lembrar daquilo. É capaz. Ô, pastor, eu quero ouvir a sua opinião, mas antes disso, a sua vinheta. Minha pastora no debate 93. Isso, hein? Gostei muito desse negócio de menina, exclusivo. Né? Tô feliz a verso. Já isso foi feito, essa produção inteira agora, nesse instante agora? Isso tem 2 minutos, hein? Olha, escuta aí, gente, ó. Minha pastora no debate 93. Voz de Vanese e produção muito de Jair Cardoso, música dele. Ajuda do Cid Gonçalves. Pastora, só tá com moral na casa, hein? Hein? Palavra boa aí, palavra boa, excelente, né? Pastora, vamos lá, as mulheres são mais dramáticas, você acha que, ou não? Sinceramente. Aí eu sou bastante suspeita, né? Mas com certeza nós somos chegados a um drama, né? Assim, um exagero. Mas também não é tanto assim, né, gente? Se a gente for observar, até na palavra, o profetão Elias, né, pediu a morte, aquele drama todo. Mas as mulheres são mais
melosos, né? sensíveis, sim. E eu falo na igreja muito isso, que eu gosto muito de trabalhar com os homens, porque eles são, assim, definitivos. Mas as mulheres são guerreiras à beça. À medida que elas dramatizam, elas também partem pra cima, partem pra guerra, né? É isso aí. Não vou queimar muito meu filme, não. Tá certo, é por aí, olha. Não sei porquê, mas pra mim tudo é tão difícil, conta aqui a nossa ouvinte. A caminhada tem sido tão complicada que acho que a melhor coisa a fazer é desistir. E aí ela pergunta, pastor Marcelo, é o seu destaque, por que continuar se tudo é tão difícil? Bíblia, Josué. Quando Deus chama Josué, diz assim: filho, levanta aí, fica esperto. Moisés morreu e você vai dar continuidade. E ele se assusta a princípio, e Deus manda para ele o quê? Versículo 7, 8 e 9. Opa, não pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo. Razão, querida, para você continuar, Deus é contigo. E assim como ele foi com Josué e com tantos outros homens e mulheres da Bíblia, ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre. E ele é contigo. Segura isso aí. Eclesiastes 9, versículo 10, diz exatamente isso: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque naquele lugar chamado sepultura, para onde tu vais, não há chance de nada. Então, minha filha, motivo para você continuar tem de sobra, é Bíblia. Verdade. Na verdade, não é fácil para ninguém, né, JR? Uai. Não é fácil para ninguém. Você levantar um dia, seja qual ele for, pensando assim, pô, vai ser muito fácil hoje. Esse é tiro de letra, não tem como. A primeira coisa errada que der, você vai falar, meu Deus, mas eu pensei que era muito fácil. É que a pessoa fala assim, tem uma fase, a pessoa diz assim, eu tô numa maré, rapaz. A pessoa fala, não fala? Fala ou não fala? O povo fala assim, tô numa maré de azar. O povo fala. Sim. O povo fala. E aí aparecem as outras pessoas e dizem, você tem que orar, hein? Tem um bicho ruim aí em você, né? Quando não fala outras coisas, não né? estamos livres do dia mal, não é verdade? Não, pastor Giovanni? O povo fala, não fala? É verdade. Aproveitando até a fala do pastor Marcelo, o comandante Josué, quando ele assume, olha só, a ordem de Deus para Josué é que ele esteja nos 3 estágios do ânimo. Versículo 6 diz, tem bom ânimo. Versículo 7, tem muito bom ânimo. No versículo 9, tem muito bom ânimo, não pasme, Nem te assuste. não te assuste. Ou seja, viriam brigas, guerras, pelejas. Não estava isento de adversidade, não estava isento de sofrer qualquer tipo de situação contrária. Mas a promessa do nosso Deus é que ele estaria na frente da batalha. Então essa é a convicção que nós temos. As nossas forças não estão em nós mesmos, mas está em aquele que nos chamou. Quando há, pastor, um reconhecimento, né? A gente deve priorizar Sem isso. sombra de dúvida. Paulo diz o quê? Quando estou fraco, aí então que sou forte. Ou seja, quando eu começo a perder a força, opa, Senhor, socorre-me. É a hora que Deus entra com providência. A Bíblia nos ensina a andar revestidos. Exatamente. Porque o dia mal vem, duas coisas que nós temos que ter certeza. Um que a gente tem que se revestir e o outro que o dia mal vai vir. E vai vir para todo mundo. Verdade. E aí, quem não está revestido acaba. E o próprio apóstolo Paulo, com licença, ele nos admoesta e também nos impulsiona muito na carta aos Filipenses, que é uma carta muito feliz, embora ele esteja em prisões, né? E ele declara, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Exatamente. Eu sigo, né? Eu prossigo para o alvo. A gente tem uma meta, a gente tem um alvo, né? Que é a soberana vocação em Cristo Jesus. E a palavra também nos adverte a levantar e caminhar. Porque o nosso descanso não é aqui na terra. O choro dura uma noite. A gente tem momento de choro, de lamento. E o que os ouvintes estão mandando e perguntando e questionando não é uma coisa, não é exclusiva deles. Isso acontece com todos nós. Ser humano. Eu acho que a diferença só é como você encara, é a própria palavra que nos norteia, não é? A Bíblia não fala, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Na verdade, todos nós passamos provações, todos nós passamos. O que a gente precisa mudar é o significado, ou seja, ressignificar os momentos da nossa vida. Se a gente for analisar, né, quem seria Moisés sem o mar? Quem seria Daniel sem a cova dos leões? E por aí diante, todos os homens que passaram provações. Então, essa irmã tem uma grande oportunidade, eu quero falar para você, irmã, que deve estar nos ouvindo, de prosperar em cima de uma situação que parece que vai ser o seu fim e se fortalecer para se tornar uma pessoa melhor no dia de amanhã. Amém. Sim, é verdade, pastor, e concordo plenamente, porque, na verdade, nós vivemos num mundo que a disputa é constante. Não adianta. Você trabalha na rádio há quanto tempo? E a disputa é muitos anos. É diário. Não tem como. E quando nós entramos por esse caminho da desistência, que na verdade a desistência é uma opção.
Nós temos a opção de desistir, que é mais fácil, aparentemente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, como o pastor Marcelo citou aqui, nós encontramos motivações para prosseguir, porque temos a convicção e a certeza que a vitória é garantida, é certa. Sim. Mas para isso, temos que nos esmerar na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Verdade. Palavra boa. Marcela, vamos aí, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Pastor Zilmário falou aqui sobre a desistência ser o caminho mais fácil. Uma das nossas ouvintes diz assim: desistir é mais fácil, só que não é o caminho certo. E ela diz: eu tenho um filho com paralisia cerebral, ele tem convulsões 24 horas por dia. Ontem eu passei na rua e estava escrito: desistir é o caminho mais fácil, aliás, o atalho. E ela conta: eu vivo sozinha, às vezes não durmo, eu dependo do benefício, fico muito triste, mas sempre ouço o Espírito Santo falando: não desista, lute. E ela diz: muitas vezes eu estou triste e quando vejo o sorriso no rosto do meu filho, que é tetraplégico, está pesado, sou eu que dou banho e ele está com 16 anos, eu consigo não parar, diz essa mulher. Olha aí, minha gente, são testemunhos como esse que enche o coração do povo de Deus de esperança. Não é nem para dizer assim, olha, tem gente pior do que eu, que também isso aí é um tipo de expressão, isso tem gente pior do que eu. É uma maneira de pensar, mas que não ajuda. Mas é aquela coisa de dizer assim, olha como uma pessoa, numa situação adversa, lida com isto. E como o sorriso do filho, apesar de todas as dificuldades ali implicadas, ele consegue rejuvenescer essa mãe. Verdade. Tem uma frase, JR, eu li ontem essa frase, eu não lembro o autor, seria excelente eu lembrar o autor para dar honra a quem tem honra. Claro. Mas a frase dizia assim: o pessimista, ele vê dificuldade nas oportunidades. O otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Sim. Quer dizer, olha o papel dessa mãe, olha que lição. É uma dificuldade, mas o sorriso, né, Jota, do menino é uma participação dos nossos ouvintes também pelo telefone 24610093, 24610093, o vídeo de Sepetiba dizendo: eu também fui maltratada e minha mãe jurou que tudo na minha vida ia dar errado. Eu trago essas cicatrizes por todo o meu corpo, mas Deus já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Amém. E a última palavra foi dele. Eu me casei, tive filhos e sou muito feliz. Acredito que minha mãe deve ter passado por situações onde a felicidade dos outros era para ela insuportável, por isso ela agia assim. Mas eu não permiti que isso se repetisse na minha vida, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Resolveu não aceitar a palavra, embora, segundo ela conta, numa certa época da vida dela, essa palavra teve impacto, né? Depois ela conseguiu se livrar disso, não é isso? Soube administrar. Quando você é muito novo, aquela palavra pega, minha gente. Nós precisamos trabalhar muito a questão do fortalecimento interior do homem, não é verdade? Nós precisamos. O apóstolo Paulo falava o quê? Mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior tá aqui. Tudo se renova de dia em dia. Nós temos a oportunidade de nos renovar. Aí, para nós nos renovarmos, uma coisa que eu coloquei aqui para falar é que muitas vezes a gente precisa de pessoas do nosso lado. A Bíblia diz que é melhor que serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, nesse momento de dificuldade, é sempre bom. Eu também já passei por momentos difíceis, por momentos de pensar em desistir, mas sempre tem amigos do meu lado que me ajudam a prosseguir. E a gente precisa saber escolher. Aí, colar do lado de alguém que vai te jogar mais para baixo, vai ser pior para você. Você tem que colar do lado de alguém que vai falar para você: não, meu irmão, levanta aí, vamos reagir, rapaz. Esse é um amigo de verdade que a gente precisa no momento da caminhada. Mas você sabe que às vezes a pessoa que é pessimista, ela anima a gente? Tem gente que é pessimista, a pessoa é tão pessimista que ela você é muito pessimista. Serve de exemplo. Não, uma pessoa, sabe, é claro que corre o risco de contagiar, mas algumas vezes esse contraponto, ele dá uma equilibrada, não, pastor Gilmar? O combustível, né? E o pastor, nessa frase que ele citou, ele citou uma parte como essa que está dizendo, porque nós temos que saber o seguinte, como o bispo falou, o bispo Jaime. A adversidade, ela não vem só no dia de chuva. Vem em qualquer dia. A gente acorda e é possível encontrar uma adversidade que a gente não está esperando. Ninguém se prepara para sair de casa e ser atropelado. E ninguém quer. Mas pode acontecer. Concorda comigo, Rodrigo? Mas por uma bicicleta, né, pastor? Por uma bicicleta? Exatamente. Tá bom, por uma bicicleta tá show. Um cachorro. Mas estamos sujeitos a passar problema. Sai passando no portão da sua casa, por exemplo. E isso pode acontecer. Mas só que nós temos que aprender a lidar com isso. E nós temos condições de... Por quê? Porque nós estamos pautados pela Bíblia, que é a nossa, a todo momento, se você pegar a Bíblia Sagrada, na maior da adversidade que nós estivermos enfrentando, na maior,
nós vamos ter solução para, pelo menos, encontrar ânimo para levantar e caminhar. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele vai falar no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, olha, eu imagino Paulo dizendo isso para Timóteo, para os crentes, para mim. Ele dizendo assim, olha, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Desistir, melhor, sumir às vezes é mais fácil do que assumir. Mas se nós tivermos o espírito de poder, que é o que Deus nos prometeu, nos dotou, nós não vamos sumir diante das dificuldades, nós vamos assumir o nosso papel de mais que vencedor. Me lembro dos espias. Aí, mais uma vez, Josué ensina, né? Josué e Caleb dão um relatório totalmente positivo. E os outros 10? Porque assim, não dá... Meu irmão, vamos partir. E Josué e Caleb lideraram e a coisa aconteceu, porque não tinha o espírito de covardia. A maioria, né? A maioria estava com espírito de covardia. Sim, a grande maioria, né? Então, se a gente fosse deixar influenciar pela maioria, pela massa, o negócio fica esquisito. Falando em maioria, pastora e queridos, com Deus é maioria. Exatamente. Então, se ouvinte dizendo quem nunca passou por essa situação é realmente desesperador, gente. Mas após essa etapa, sempre olhamos para trás e percebemos o quanto somos dramáticos e desesperançosos. Diz aqui a nossa ouvinte, Deus sempre cuida de nós, só o fato de acordar vivo, amém, já é uma vitória, minha gente. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, muitas vezes nos pegamos pensando em desistir devido aos acontecimentos na nossa vida, mas devemos hoje mais do que nunca nos apegar a Deus e nunca desistir. Pois é como dizem que a caminhada não seria difícil, mas sim que valeria a pena. A caminhada não seria fácil, né? Sim. Mas ela sempre vale a pena. Outro ouvinte dizendo, JR, meu amigo, esse debate é muito interessante. Muitos pensam que aceitamos a Jesus, que tudo vai mudar, que o diabo vai desistir de nos destruir. A Bíblia diz que a Bíblia não diz que seria fácil, pelo contrário. Sem luta não temos vitória. O que temos que fazer é confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tá mandando um abraço para todo mundo aqui, o nosso ouvinte Paulinho, aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outras ouvintes e outros ouvintes também na mesma linha, compartilhando sobre esse assunto, revelando a luta, porque isso é luta o tempo inteiro. Sim. E, gente, nós temos uma diferença aqui que é importante ser feita, que é uma questão psicológica e a questão espiritual. A questão psicológica ela é muito importante, né? A gente trabalha com autoestima, a autoestima é psicológico. Sim. A questão de uma cura interior e tal, aí é espiritual. Então a gente mistura muitas coisas, né? Então diz, só vitória, só vitória. Então você repete isso 10 vezes, entendeu? Você vai, o Brasil jogando contra a Alemanha, tá certo? Tá cheio de crente. Repete isso 10 vezes. Vai, só vitória, só vitória, só vitória. Não vai adiantar. Tem uma questão psicológica que ela é importante, mas quando vocês trazem e vocês estão puxando a Bíblia para a mesa, nós estamos dizendo o seguinte, olha, às vezes você pode estar emocionalmente ou psicologicamente abalado, mas a palavra de Deus te fortalece. Amém. Sim. Você não pode estar psicologicamente forte e espiritualmente fraco, porque este fortalecimento psicológico ele tem data de validade. Ele dura o tempo que está ali, entendeu? Vai dar tudo certo, olha, entendeu? Um ouvinte nosso aqui, qual foi aquele ouvinte que disse aqui que a gente está esperando uma luz no fim do túnel? O túnel está todo iluminado. A luz está no início do túnel. Né? A pessoa não vê. Mais nada. Por quê? Porque ela não quer ver. Não está vendo mais nada. Não é isso? Então, eu queria pedir a vocês que explicassem para os nossos ouvintes a diferença entre essas coisas. Porque você pode ser psicologicamente abatido, mas espiritualmente fortalecido. E o fortalecimento espiritual que vem de dentro, né? Ele renova internamente e joga a gente para cima. Você pode ter todos os motivos para desistir. E você não desiste. Por quê? Porque Deus está com você. Que existe uma força, um fortalecimento muito maior do que você pode ter em si mesmo, né? Você pode se fortalecer,
como o JR acabou de falar, a questão cognitiva, a questão emocional, tem que ser trabalhada também. Mas a questão espiritual tem que ser fortalecida. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente se envolve com Deus, mais forte a gente vai se tornando. E mais capaz de superar as situações a gente também vai se tornando. E a gente vai conseguindo prevalecer diante das dificuldades que a gente atravessa, né? Ao ponto do apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo para eles assim: não podemos nós só nos gloriarmos na graça de Deus, ou nos gloriarmos só na esperança da glória, mas ele diz assim, olha o que diz Romanos 5:3, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, é fortalecimento espiritual que vai nos fazer entender diferentes momentos. E o que está faltando, JR, infelizmente, eu tenho autonomia para falar isso porque estou no time, é ensino. Falta ensino. Quando a gente diz que o membro da igreja, que o irmão, pela fé, porque Deus, meu irmão, peraí. Nós, pastores, nós, educadores, fomos selecionados e somos a cada instante capacitados para ensinar. E às vezes o que acontece é o seguinte: as igrejas, os líderes, eu estou me colocando nesse pacote aí, nós nos preocupamos em ensinar pontos estratégicos, pontos que chamam a atenção de A ou B, quando deveríamos ensinar o conjunto de coisas. Nós precisamos pegar a Bíblia e ensinar como Bíblia, porque na Bíblia, Jesus disse assim: olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Exatamente por isso. Nós estamos ensinando, eu estou generalizando, com perdão, pedido já, aquilo que convém à igreja local. Nós não estamos preocupados em ensinar a verdadeira palavra na íntegra, que na verdade é ensinar a pessoa o dia do mal, né? O dia que nós comentamos aqui, o dia mal, não o dia do mal, o dia mal, aquele dia que o pastor Zilmari falou aqui, tem gente que já acorda dando topada. O meu dia hoje vai ser ruim. Pronto, ele já declarou para ele criou uma barreira para ele. A questão do jeito, eu gosto de uma frase bacana. Até que ponto essa questão emocional? O ponto é, nós reconhecemos a importância do emocional, né? Aquela menina que ouviu a mãe dizer: você para mim é uma praga. Ou o homem que diz pra mulher: você é horrorosa. Ou a mãe que, enfim, essas coisas todas aí. Não vamos ficar repetindo isso aqui, né? Isso não edifica ninguém. Mas esse tipo de ação, ela é psicológica, ela é importante, ela tem o seu reflexo. O contrário também, né? Você é maravilhosa, você é uma benção, você é um homem de Deus. Né? É muito bom, mas isso aí, na minha perspectiva, existe uma diferença entre isso, a questão psicológica, e a questão espiritual. Elas podem andar juntas, esse é o ideal. Mas às vezes você pode ouvir: você é uma praga, mas você lê a palavra e diz: você é um servo de Deus. Você não vai ter vitória alguma, você lê: mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Entendeu? Então você tem a palavra de Deus, que ela age, ela é mais profundo, né? Ela é de dois gumes. Ela é mais forte do que uma palavra de uma pessoa que pode numa hora qualquer verbalizar uma palavra que vai ser destrutiva. Com certeza. Mas a palavra, ela me constrói. Por isso que eu digo, Jota, fechando a minha fala nesse momento, do ensino. Porque se o líder souber ensinar, ele vai ensinar área por área, ainda que ele traga profissionais de áreas como um psicólogo e tantos outros, ele precisa ensinar o conjunto, para quando a pessoa tiver uma palavra dessa, ela vai ter capacidade de administrar, ou de pelo menos pedir ajuda. Eu queria fazer menção, dentro da pergunta, da colocação do JR, de um personagem bíblico que eu admiro muito, que é Jabes, né? Jabes, ele tinha tudo para ter uma história ruim. Ele nasceu com dores, provocou dores na sua mãe, mas ele não se conformou com aquela situação, e a palavra diz que ele orou ao Senhor, né? E naquela oração a situação dele mudou, e ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos, não é? Então tem toda essa questão das palavras lançadas na infância, e eu não sei se todos da minha geração não passaram por isso, porque os nossos pais eram mais rudes no passado. Hoje que tem uma questão psicológica, que as pessoas tratam seus filhos de uma outra forma, mas pelo menos na minha casa era bastante rude. Isso não ficou colocado assim. Eu não cresci, sinceramente, não cresci com traumas, e Jesus entrou na minha vida e as coisas velhas ficaram para trás. Amém. E tudo se fez novo. E eu creio muito nessa questão do Senhor
Jesus trabalhando no nosso psicológico também. Tem os profissionais da área, mas Jesus é, né, o médico dos médicos, é o Deus do amor, o Deus que por nós tudo executa, e ele tem todo o poder para libertar e para tratar junto com os profissionais da área. Amém? Amém. Pastor Gilmar. JR, olha só, um personagem também que eu admiro muito na Bíblia, admiro todos eles, mas dentre tal, o José. Quando nós falamos do estado psicológico e estado espiritual, como é que ficaria a cabeça de alguém que vai contar o sonho para os seus irmãos se viram contra ele, os vendem para os seus primos que eram parentes. O ismaelita era parente de José. Como é que fica o estado emocional desse cidadão, ainda que ele tenha uma promessa de Deus, tem um chamado de Deus que ele revela aos seus irmãos, esse chamado, ele é vendido para os seus parentes levam e vendem para o Egito. No Egito, ele trabalhando na casa do cidadão, fazendo tudo correto, perfeito. Verdade. Pelo contrário, ele foi punido por ser honesto. Como é que fica o estado emocional de um homem? José tinha tudo para fracassar, olhando na maneira natural. Eu estou vendido, fui vendido pelos meus irmãos. Estou em terras estranhas. Estou fazendo tudo que é correto. E agora estou sendo levado para a prisão por fazer a coisa correta. É verdade. Como é que estaria? O senhor que é especialista na área. Bispo, segura a pergunta foi para o bispo. Como é que fica o emocional dessa pessoa? Ele tinha tudo para desistir. Sim, com certeza. Mas o que aconteceu? Aí existe uma coisa que se chama o poder da resiliência, né? Alguns são mais resilientes do que outros. Mas o que o JR está querendo dizer é que, na verdade, nós precisamos valorizar o mundo espiritual, precisamos valorizar a força espiritual. Falar sobre o aspecto emocional é muito latente hoje em dia, porque tem muita gente estudando psicologia, tem muita gente falando de psicologia, mas a palavra de Deus é insubstituível. Amém. Qualquer conhecimento, como Paulo dizia, qualquer conhecimento a gente reputa por perda para ganhar a Cristo. O Senhor Jesus é suficiente para nós. É claro que a gente tem algumas coisas que têm que serem tratadas, mas nós não podemos entrar simplesmente e valorizar só isso. Nós precisamos da palavra de Deus para sobreviver. É que as coisas, me parece que as coisas elas caminham juntas. Em hipótese alguma, haveria um questionamento quanto à importância do trabalho psicológico. A questão não é essa. A questão é o quanto a questão da minha mente, ela vai ser mais importante do que a questão do meu espírito. Sim. Quando não se alimenta o espírito, você fica muito mais suscetível, vulnerável a qualquer outra ação como essa. Então, o que acontece? É que às vezes, bispo, vou aproveitar que o pastor Gilmar jogou a bola no seu colo, eu vou jogar outra. Entendeu, pastor Gilmar? Vou na sua onda aqui, vou na sua cola. Para dizer o seguinte, é que muitas vezes você escuta ensinos que são estritamente psicológicos. Sim. Não tem espiritual ali. Psicologiza a igreja, né? Não tem palavra de Deus, usa até a palavra de Deus, mas não tem nada, não tem contexto, não tem texto, não tem profundidade, a pessoa não estudou aquela palavra, pegou aquela frase, entendeu? E disse, olha, vai ser assim como foi com fulano, vai ser com você. Eu não sou fulano. Eu não sou fulano. Não vai ser igual comigo, nós vivemos em contextos completamente diferentes. Com certeza. Mas a pessoa pega e diz, vai ser como fulano. Então, eu sou igual a fulano, É igual a história do menino. Chegou pro pastor e falou assim, pastor, a partir de agora eu vou tomar vinho e eu tenho fundamentação bíblica. Aí o pastor falou assim, meu filho, o que é isso? Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo disse que Timóteo deveria tomar um cálice de vinho, sei lá a quantidade de vinho, por causa de um problema do estômago dele. Aí o pastor perguntou assim, e seu nome, como é que é? Timóteo? Aí ele disse, não. Então não é pra você, moleque safado, sem vergonha. Então a gente, essa questão do psicológico, ela é fundamental, lógico, nós estamos aqui, bom dia, seu dia vai ser maravilhoso, você é uma pessoa extraordinária, todo mundo quer palavra boa, quer ouvir e quer falar. Mas a questão é o quanto a ausência do espírito, da palavra de Deus no coração da pessoa, acaba impedindo que aquele fortalecimento que é emocional, que é importante, se prolongue. Porque ele tem um prazo. A vida espiritual, não. Aí quando você conserta a questão espiritual, a questão da mente... na verdade, o que a Bíblia fala? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é que gera em nós uma fonte de vida, que vai jorrar dessa vida para vida eterna. Se nós não tivermos o Espírito,
nós seremos simplesmente seres pensantes, vamos saber lidar com o emocional, mas não vamos ter vida e vida em abundância. Então a gente precisa realmente fortalecer o homem emocional, mas também fortalecer o homem espiritual. É meio a meio. Como Paulo falava, eu não posso orar somente no espírito, senão meu entendimento fica sem fruto. Também não posso orar no fruto, no entendimento, senão meu espírito fica sem fruto. Então nós precisamos equilibrar. Nós estamos inclusive numa campanha lá, numa conferência na nossa igreja essa semana, desde domingo, e o pastor Carlos que está aqui comigo, que é lá do Paraná, ele trouxe uma palavra muito boa no domingo, falando exatamente sobre isso. O espiritual se repreende, nós lutamos no espiritual com armas espirituais, mas o natural se estabiliza. Não adianta eu só lutar no espiritual e não estabilizar o natural. Então eu preciso saber agir com o espírito, preciso saber agir. Equilíbrio é sempre a palavra, Taer. Buscar equilíbrio é sempre a palavra. Porque senão você pega e você perde. Você ganha num lado, mas o outro está saindo um monte de coisa. Como ter as forças renovadas diante do cansaço e da falta de esperança? E tem hora que a pessoa diz assim: agora eu cansei. Agora eu cansei. Chega, eu desisti. Não estou aguentando mais. Como é que a gente tem a força renovada diante desse cansaço e da falta de esperança, companheiros? É o destaque da pastora Sandra. Opa, vamos lá. Bem, irmãos, ter forças renovadas no momento de total desesperança. Eu gosto muito do capítulo 11 de Eclesiastes, que diz: se nós observarmos as nuvens, né, nós não vamos semear. E se olharmos para o tempo, não vamos colher. Se a gente ficar observando as circunstâncias, realmente a gente vai parar, vai estagnar. Então, diante dessa questão, realmente a renovação foi citado aqui, Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, não é? As forças são renovadas para aqueles que confiam no Senhor. E Isaías 41 diz que essa confiança traz para a gente também um renovo muito tremendo, né? Que os jovens, eles vão se enfraquecer, mas aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se afadigarão. É a fonte de força e fonte de vida é o Senhor. Realmente, para renovar as nossas forças, essa é a minha receita diária, porque o Senhor Jesus, ele disse para a gente viver um dia de cada vez, para a gente dar cabo dessa ansiedade de querer viver o amanhã. Viva o hoje com excelência, da melhor maneira que você puder, buscando o Senhor, buscando nele essa fonte de vida eterna e abundante. E essa é a minha receita pessoal, é o que eu faço, porque ser pastor é muito complicado. Então eu busco todo dia em Deus essa força, esse renovo, né? O salmista Davi, lá em Salmos 42, ele vai declarar: por que te abates em mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Hoje pode estar sendo muito complicado, como foi para um homem tão espiritual e profeta como Davi, de tanta inteligência e sabedoria, mas ele também encontrou esse momento muito difícil, e ele perguntava para sua própria alma, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Mas nos versículos anteriores ele vai dizer que ele tinha sede do Deus vivo. Que essa sede não seja aplacada em vocês, queridos ouvintes. Vocês tenham sede do Deus vivo, e mesmo no dia mau, no momento que vocês aparentemente não tiverem mais esperança, vocês tragam à memória, como fez Jeremias, aquilo que lhe traz esperança, porque o Senhor é a nossa fonte de força e ainda o louvaremos. A querida ouvinte que mandou esse questionamento, eu deixo para você essa passagem, Salmo 42, você ainda o louvará, e muito, querida. Que Deus te abençoe. Palavra para o coração de todos os nossos queridos e amados ouvintes, nessa luta que todos nós vamos enfrentar e temos que enfrentar ao longo da nossa história. Não há quem viva sem luta. A gente às vezes admira uma pessoa: olha que maravilha, mas não sabe a luta que a pessoa vive. É verdade. Não sabe a batalha que aquela irmã enfrenta, que aquele irmão, aparentemente é tudo maravilhoso, céu de brigadeiro, entendeu? Mas não sabe a encrenca que ou os problemas que a pessoa enfrenta. Tem gente até que disfarça bem, né? É por isso que quando nós estamos no Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Sim. Há uma diferença grande. Tem gente que acha que a pessoa é forte. Ih, fulano é forte. Fulano é forte. Eu, JR, pessoalmente, tenho muita dificuldade em entender que alguém é forte ou que alguém não é forte.
mas eu tenho grande facilidade em entender quando alguém é fortalecido. Exatamente. Até Josué aqui, o Senhor dizendo para ele ser forte, é a ideia de seja fortalecido pelo Senhor, né? Porque nele mesmo tá claro. O Senhor nos Não é isso, pastor? Exatamente. Tá claro que ele não tinha força. Sem sombra de dúvida. Se fosse buscar nele a força para poder vencer, coitadinho. E existem momentos E nós também, né? que a gente pensa assim, né? Como um dos homens de Deus passou, acho que foi Josafá, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam aqui, eu não estava planejado de falar disso, mas ele disse assim: eu não sei o que fazer, e eu não tenho força em mim, mas os meus olhos estão em ti. E tem hora na nossa vida que a única coisa que a gente precisa fazer é esperar em Deus, como a Bíblia nos fala, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Chega um dia, de tanto você esperar, Deus olha para você e fala assim: hoje eu vou te fortalecer, meu camarada. Hoje eu vou enviar força para você e você vai vencer essa batalha no meu nome. Uma parceria, JR, que eu penso muito, e nós todos, como servos e servas, devemos ter, é o conhecimento e a unção. Às vezes nós conhecemos bastante coisas, estudamos, nos preparamos, e falta um tempo para a busca da unção, né? Nós devemos pensar nessas duas etapas da nossa vida. O conhecer, né, o intelecto, isso é coisa maravilhosa, isso é tremendo. Mas isso não é essencial, né? A nossa essência é uma ligação direta com o Senhor. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, quando nós pensamos, aí voltando à ideia das áreas da vida, né? O espiritual, né? O psicológico e tantas outras áreas, se nós conseguirmos manter essa ideia de parceria entre conhecimento, né? Que é a intelectualidade, e a unção, nós vamos por hora agir como nós devemos agir como seres humanos. Amém. E quando isso não houver possibilidade, nós vamos passar a agir como pessoas ungidas, né? Que é a parte que Deus vai chegar e: filho, agora é comigo, daqui pra frente é comigo, até aqui foi com você. Sabe administrar isso. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui no Facebook. O Ricardo, por exemplo, cita pra gente 2 textos bíblicos que eu leio aqui para edificação de nós todos, né? Ele cita aqui Romanos 5, de 1 a 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E ainda traz Romanos capítulo 8, versos 35 em diante: quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado, Ricardo, pela palavra. Obrigado, ouvinte amado, pela participação. Muito obrigado aos nossos companheiros no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Então, você já foi tão consumido por problemas que chegou a achar que a morte era a melhor solução? 63% dos nossos ouvintes por telefone disseram que não. Já 67% no site disseram que sim. Eu encerro aqui a participação no WhatsApp com o WhatsApp de um ouvinte que diz assim: esse debate está sendo uma bênção para a minha vida, porque hoje de manhã, enquanto eu estava vindo para o trabalho, eu estava pensando em desistir por conta de uma luta muito grande que eu estou passando. Mas agora eu tenho convicção que Deus nunca me abandonou e que isso vai me servir como experiência no prosseguimento da minha vida. E aqui no WhatsApp também, muita gente aqui falando, sabe o que, JR? Dizendo assim: eu quero mandar um beijo pra minha pastora linda Eloira. Estou muito feliz que ela está no debate 93, mas muito. Esse é o slogan dela, linda e loira? Imagino que seja, porque todos eles falaram. A mesma coisa linda. Veja bem.
Deixa eu ver aqui no Face. Eu tenho aqui também no Face, aqui, ó, Linda e Amada, aqui no Face, Linda e Amada. Tem também aqui, ó, o Mendes, Tayana, Cavalcante. Palavras boas aqui também pro pastor Zilmário Gabriel Barros, tá mandando um abraço pro senhor, pastor. Tudo bem, e eu quero dizer para os nossos ouvintes que isso nos dá uma força muito grande ao longo desses anos todos, quando o nosso ouvinte diz, olha, essa palavra foi para mim, esse debate foi para mim, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. É verdade. E lembrando que você também pode ter o seu pastor ou a sua pastora aqui no Debate 93. Escreve para debate@radio93.com.br. Muito bem, quero agradecer aqui a obra Bruxaria, o Desvendar dos Segredos Ocultos, um presente que eu recebi do Bispo Jaime aqui, através a obra é do pastor Carlos Ribas, que está aqui. Muito obrigado. Quero agradecer também aqui o CD que eu recebi do Fábio Ferreira, o CD Vou Vencer, é o conhecido Fábio Taxista. Fábio, te contar, hein, Fábio? Hein? Taxista, agora cantor. Você tá de brincadeira não, hein, meu irmão? Parabéns, hein? Muito obrigado pelo carinho, pela sua presença e pela sua ajuda aqui, o nosso Debate 93 de hoje, ouvinte amado. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, JR, o negócio é o seguinte, para assumir cargos na igreja, não é preciso o mínimo de tempo na igreja e também de santidade, não, hein? A pessoa que assume uma liderança sem ter condições, ela estaria trazendo maldição para a igreja e também para a sua vida? Será que em nome da obra algumas igrejas não estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6? Não seja neófito para não suceder quem se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo? E se o despreparado já assumiu? Eita, olha lá o despreparado, já assumiu. Há algo que se possa fazer? Quais as características que apontam que alguém está preparado para ser um líder? O que fazer quando as pessoas disputam um cargo na igreja e atropelam quem aparece pela frente? Mas onde é que isso acontece, gente? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O Bispo Jaime Coelho, obrigado, querido, um forte abraço. Obrigado, Jota, obrigado, debatedores, os ouvintes, mais uma vez estarmos aqui participando de um debate tão importante e que as pessoas tenham se sentido um pouco mais fortalecidas hoje para vencerem suas dificuldades. Queria só deixar aqui um aviso. Hoje nós estaremos encerrando a conferência de batalha espiritual ali na Edificação em Cristo em Nilópolis, fica na rua Antônio José Bittencourt, número 669, pertinho do Cristal. E também hoje, amanhã e domingo, nós estamos tendo um congresso de jovens na congregação das nossas igrejas, lá em Engenheiro Rocha Freire. Tem a presença de Felipe Valadão, pastor David Moura, banda Revolution, lá com o pastor Ronaldo e o Júnior, que é o líder de jovens. Se você quiser maiores informações, você liga pro telefone 964910678. Que Deus abençoe a todos. Daniele ou Daniela? Daniele, foi você quem indicou a pastora, mandou pra cá o seu e-mail e hoje a sua pastora é... Minha pastora no Debate 93. Isso aí, Daniele, que coisa, hein? Parabéns, hein? Muito obrigado pela sua indicação, que Deus te abençoe muito. Eu que agradeço aí pelo meu pedido ser atendido, minha pastora é maravilhosa e ela edifica as nossas vidas e é muito bom que os ouvintes sejam edificados também através dessa mulher e esses pastores aí abençoados. Fala bem, olha aí, hein? Glória a Deus. Pessoa... Já soube aqui que ela toca Toca o quê? Sax. Pega lá embaixo, tem lá no estúdio lá, Pega não, porque eu tô brincando, não dá tempo não. Se desse tempo, não ia escapar não, é porque não dá tempo. Hein? Próxima vez? Muito bem. Tá aí a Marcela falando. Se falou, tá falado. Pastora Sandra, muito obrigado. Deus te abençoe, querida. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Uma grande honra com esses pastores tão experientes e sábios. Eu estou me sentindo muito bem, muito feliz. E agradeço muito o JR 93 pela oportunidade, porque vocês não conhecem a gente assim, né? Pessoalmente, então nos dá essa oportunidade. É um grande risco. É um privilégio para nós. Eu louvo a Deus pela minha igreja, ministério, Assembleia de Deus, o Ministério Rema da Posse, todos os departamentos e pastores de lá, recebam um beijo. E eu quero mandar um beijo para minha neta, que agora eu sou vó. E minha neta... Não parece, né? Jeito, não parece.
coisa. É essa hora que a gente fala, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá juntos, ministro de Deus. Vamos lá juntos. Não parece? Vamos lá. Não parece. Isso, nós faz um bem, hein, pastor? Pois é, minha netinha, minhas filhas, meu filho, meu esposo que está aqui, pastor Eli, que é um grande cooperador, trabalha junto comigo. Que Deus abençoe, estou muito honrada de conhecê-los. Obrigado, querida. Muito obrigado, pastor Marcelo. Forte abraço, querido. JR, eu agradeço como sempre, sinto-me honrado. Quero mandar um beijo para minha igreja, Igreja Batista Central do Jardim Redentor. Próximo domingo, 19 horas, cantata Experiência com Deus. JR, eu quero também mandar um beijo pro meu filhão, Lucas Farias. Claro, Lucas. Lucas Farias. Um beijo também para a Branca. E hoje, em especial, tem uma irmã de nossa igreja fazendo aniversário, ouvinte assídua do Debate 93. Hoje tem, Viviane Coimbra. Viviane Coimbra. Então vai ter um bacalhau. Eita. Olha, vai ter uma carne assada lá. Carne assada? Carne assada. Olha, carne assada com pão. Eu vou passar o endereço no ar aqui pra turma. Carne assada com pão. Viviane, um beijo pra você, um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Um beijo pra toda a minha família. Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Muito um abraço a todos da rádio. Deus abençoe. Pastor Zilmário Elias, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue a abençoar muito o senhor. JR, eu que lhe agradeço por essa oportunidade tão rica na minha vida. Eu quero também mandar um abraço para o nosso pastor presidente Alberto Serafim, que é o presidente da nossa SEAD, e por conseguinte também o pastor Paulo Carvalho e a nossa coordenadora de interação. Gonçalo, que amanhã estaremos reunidos ali na igreja do pastor Celso Brasil para uma bela reunião. E um abraço também para a minha igreja ali em São Francisco, Assembleia de Deus São Francisco, presbítero Orlando, que faz parte da mesma, que me acompanha sempre. A minha esposa, a missionária Rosé, uma mulher mais bonita do bairro. Olha aí. Meus dois filhos, Robson e Natan. A minha nora Taiana, que é a nora mais bonita de São Francisco. E meu neto Isaac, que é alguém que com certeza está me ouvindo agora e está muito feliz. A todos vocês, um abraço. E quando precisar da gente, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, querido. Deus abençoe muito essa família maravilhosa e a todo o povo de Deus acompanhando a gente aqui no nosso Debate 93. Sempre bom ter a sua companhia, ouvinte amado. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Daqui a pouquinho teremos o Pediu Tocou com Fabiano na programação da 93 FM. Nós vamos orar juntos. O Bispo Jaime vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, como sempre, diante de Deus em oração. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa e podermos estar aqui, Senhor, juntos, promovendo o crescimento do teu reino e fortalecendo pessoas. Te peço pelos enfermos, aqueles que precisam ser curados. Hoje tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, e nós cremos que o Senhor está enviando a cura através das ondas dessa rádio em cada lar. Os corações enlutados, que o Senhor venha trazer consolo, conforto, derramar o bálsamo no coração, Senhor Deus, de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.